Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Eu sou Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e o tema de hoje é sobre câncer de pâncreas. Para isso trouxe o Dr. Arlen Pérez. Arlen, obrigado por estar aqui, cara. Obrigado, Rafael. Prazer estar aí no podcast e trazer também um tema aí que vira e mexe sai alguma coisa na mídia, né? Um dos cânceres do aparelho digestivo que sempre merece muita atenção e com certeza tem muita coisa pra gente falar. Sensacional, Arlen, sua formação. Você é formado em que, Arlen? Fala para nós aí. Bom, sou formado pela Federal do Amazonas, né? Então vim aí lá de Manaus há 13, 14 anos atrás. Fiz a cirurgia geral aqui em São Paulo e fiz a cirurgia do aparelho digestivo no IANSP, né? Famoso IANSP aí, aonde sou preceptor também hoje da gastrocirurgia de lá, tá? E aí você atua hoje muito nessa área de cânceres do aparelho digestivo em geral. Praticamente fiquei muito mais na oncocirurgia digestiva, né? Uma das áreas aí que mais trabalha, lógico que a gente trabalha como o aparelho digestivo como um todo, mas a área que sempre mais procurei me especializar e continuo me especializando é essa parte dos cânceres do aparelho digestivo. E para eu falar de câncer de pâncreas, a gente tem que entender o que é o pâncreas, onde ele fica e para que ele serve. E o que ele come, não, só isso não. Ajuda a gente a comer, né? Ajuda a gente a comer, então vamos lá. O pâncreas, primeiro assim, a localização dele, né? Tem até uma frase, não vou lembrar agora um dos cirurgiões bem antigos que colocam que Deus colocou o pâncreas escondido atrás do estômago, à frente da aorta, na frente dos grandes vasos, para ninguém mexer nele. Deixa ele quietinho. Por isso que tem muita gente que fala que quando a gente opera pâncreas, tem muitas complicações no pós-operatório. E quem trabalha com pâncreas sabe, você que também que vira e mexe, tá nas enfermarias da cirurgia, você sabe que tem muita complicação a cirurgia do pâncreas, né? Então, tem essa localização dele ali, muito, muito singular no aparelho digestivo. E sobre as suas funções, ele tem uma função endócrina e uma função exócrina, né? Então, essa função endócrina, que muitos conhecem já, né? A sua maior deficiência talvez ali seja a baixa produção de insulina, que são os pacientes que têm o diabetes mellitus, né? Então, muitos dos teus pacientes aí, né, Rafa? Da vascularizado. Tem aí a produção insuficiente de insulina, que é um mecanismo ali final do diabetes tipo 2, né? Muitos pacientes do diabetes tipo 1 que já tem essa deficiência ali muito mais precoce. E a outra função, a sua função exócrina, que é de produzir as enzimas ali para ajudar na degradação, principalmente das gorduras, e atua nessa digestão como um todo, né? Tanto que também um dos sintomas ali do câncer de pâncreas é essa insuficiência exócrina, que muitos pacientes têm aquela diarreia ali durante o curso da doença, né? E o pâncreas, então, você falou endócrino, ela joga, então, produtos para dentro do sangue e joga produtos para dentro do intestino, não é isso? Isso mesmo. Né? Então, tem toda essa dupla função. Né? Então, principalmente, tem outros hormônios produzidos também, mas muito mais bem estudado, que a gente sempre precisa dessa suplementação, principalmente em algumas cirurgias, que em casos radicais, a gente precisa tirar todo o pâncreas também. Né? Hoje, cada dia mais, essa cirurgia também vem sendo feita. Então, pacientes que ficam dependentes ali da insulina quando não tem ao pâncreas. E outra coisa curiosa do pâncreas, você falou localização muito peculiar e a forma dele é muito diferente de muitos órgãos, né? Ele é mais alongado. Como ele se divide, esse pâncreas? Tem ali a parte mais da cabeça pancreática, né? Então, essa parte da cabeça pancreática, ela está envolta ali pela uma parte do intestino, que é o duodeno. Então, aonde despeja todo a secreção, o suco pancreático, né, que é super importante ali para essa digestão, tem a cabeça e o colo, praticamente a gente trabalha dessa forma aí, do ponto de vista cirúrgico. O corpo e a cauda a gente já trabalha de uma outra forma, né? Então, são praticamente duas posições ali, cabeça e colo do pâncreas e corpo e cauda. Então, quando a gente fala da localização dos tumores, aí, né, que entra a importância dessa localização, a gente tem que saber muito bem para onde é que está, assim, um pouco mais ali para a cabeça pancreática ou mais para o corpo e cauda. E aí o câncer, então, ele pode dar em qualquer parte deste pâncreas.
Qualquer parte, mas é bem mais frequente na porção da cabeça pancreática, que é onde a gente tem ali aquele enovelado de veias, artérias, tem essa parte do intestino, e também por dentro ali do pâncreas também passa um outro ducto, que é o ducto biliar, por onde também traz a bile, né? Então realmente é uma confluência ali anatômica que precisa realmente de muito estudo para conhecer essa topografia, né? Você falou da bile, então a gente está falando que o fígado, apesar de não ser, né, relacionado diretamente com o pâncreas, então ele querendo ou não, ele precisa do pâncreas ali, tá tranquilo para passar o líquido produzido por ele para o intestino. É muito, muito importante isso daí, porque vai ser um dos grandes sintomas do câncer de pâncreas, né? Então, a bile é produzida no fígado, né? Armazenada na vesícula biliar e despejada ali, passando por esse ducto biliar. Só que o colédoco, né? Então, o ducto colédoco, ele tem uma porção intrapancreática, né? Uma porção bem pequena que passa justamente ali por dentro ali da cabeça pancreática, se junta com esse ducto pancreático principal também, e ali nessa região do intestino vai ter toda ali a drenagem ali da bile, do suco pancreático, então uma região de confluência desses dois ductos. Então, assim, para eu entender do câncer de pâncreas, você falou dos sintomas. Por que os sintomas do câncer, aliás, quais são os sintomas do câncer de pâncreas, tem a ver com a bile, com o fígado, com esse canal, com esse ducto? Então, quando nós falamos ali dos tumores da cabeça pancreática, nós temos ali 3 principais sintomas, né? Que na medicina a gente sempre gosta de colocar em tríade, a gente sempre tenta trazer essa nomenclatura, né? Então existe ali uma tríade do tumor de cabeça de pâncreas, né? O principal sintoma ali que os pacientes, na maioria das vezes, vão procurar o médico e vão procurar mais o pronto-socorro vai ser a icterícia, né, que é a pele amarelada, então a urina fica com uma cor mais escurecida, aquela mais semelhante mesmo é muito mais escura, não só concentrada, então a gente tem todos os sintomas da icterícia, que é aquela aparência realmente de quem tem aquela hepatite, né, que fica com a esclera bem amarelada. Tem essa icterícia. Tem a questão da dor abdominal, né? Então, uma dor que tende a ser uma dor ali que tem uma intensidade considerável para esse paciente. E essa dor é só no abdômen na frente ou pode doer as costas também, em algum outro local? Porque o pâncreas ele tá bem para trás também, né? Tá bem mais para trás. E geralmente essa dor ela tende a ser uma dor mais contínua, mais intensa e mais no dorso, né? Então isso também, quando a gente tem esse sintoma, aquela dor mais contínua, aquela dor mais intensa, também chama atenção para a gente, se já não pode ser algum caso até que já esteja um pouco mais avançado, por ter essa infiltração desse plexo nervoso, né? Então tem vários nervos nessa topografia que são infiltrados ali pelo tumor e esse paciente pode ter muita dor. Então muitas das vezes não é incomum a gente vê o paciente procurando um ortopedista, procurando um outro médico por causa dessa dor lombar, né? Então, tem paciente que se apresenta muito com essa dor, quando a gente vai pesquisar um pouco mais, descobre um tumor dessa topografia, que aí já são os tumores mais do corpo, tende a ter do corpo pancreático, tende a ter mais essa dor mais contínua. Você falou dor contínua, então, porque eu também não quero deixar ninguém preocupado, né? Porque você falou de dor lombar, mas também não deixar de pesquisar. É uma dor intensa, então, e é aquela dor que a pessoa, mesmo mudando de posição e tal, geralmente não tem grandes alívios. Isso mesmo, não tem muito essa relação com uma movimentação ou um dia que trabalhou um pouco mais, tem aquela dor. Não, é uma dor que realmente a qualquer momento esse paciente ele vai tem uma melhoria com analgésicos em casa, mas ele vai percebendo que ela não vai embora, às vezes aumenta a dose da medicação, não melhora, então tem esse caráter aí de não ter muita relação com a movimentação, né? Ainda sobre a dor, uma coisa que eu lembro dos livros lá de medicina e a gente da área de cirurgia, que existe aquela posição maometana, né? Que a pessoa parece estar rezando para Maomé, que acontece muito na pancreatite.
pode ser uma posição também que a pessoa tenta o conforto de se abaixar esse ponto e dobrar o abdômen assim para aliviar a dor? Tem uma posição mais antálgica, né? Aquela para tentar achar uma posição confortável. Mas para essas dores de infiltração ali desse plexo, ela tende a procurar várias e várias posições, né? Então não tem uma posição muito clássica, aquela tenta virar para um lado, tenta virar para o outro e geralmente não tem muito uma posição mais confortável, né? Outra coisa que você apontou que me chama a atenção é a pessoa ficar amarelada, né? Aquela tiriça que se falava muito antes, que é a icterícia, esclera amarelada, às vezes, né? Palmas de mão fica mais evidente, mas você falou da urina. A urina às vezes fica aquela cor mais escura. É aquela cor também Coca-Cola, que eu posso falar, que Isso a gente mesmo. fala? E assim, muito paciente às vezes chega falando que a urina ficou um pouco mais escurecida, mas às vezes é só aquela urina concentrada, né? De quem não bebeu muita água, aquilo não chama muita atenção. Mas tem paciente que fala assim, e é muito clássico isso, né? Fala assim, a cor da minha urina tá igual uma Coca-Cola, e realmente fica nesse ponto, né? Então, e junto com a icterícia também, né? Que é um outro sintoma é a coceira, né? Que a bile, quando ela tem essa impregnação na pele, né, nos olhos, principalmente na pele, tem paciente que tem muita coceira, né? Então o paciente tem muita coceira. Já teve paciente de a gente atender e o paciente falar assim, ó, nada mais me incomoda mais aqui do que essa coceira. A dor não incomoda, a indisposição, que mais... Já teve pacientes que não conseguiam dormir de tanta coceira que fica por causa dessa icterícia, né? Que tem a ver com o fígado, principalmente, você falou, mas a gente vê muito, né? Hepatite, tal, o paciente tem coceira de abrir ferida até, de tanto se coçar, né? Essa paciente, né? Uma paciente nós atendemos em outro hospital, ela passava a noite inteira, até os familiares faziam compressa nas costas, para ver se melhorava a coceira de tamanho que era a coceira. As medicações não davam conta, né? Então, pra gente ver que tem vários aspectos da doença, né? Tem paciente que sofre muito mais com a dor, outro com a icterícia. E só para não perder também aqui o gancho, né? A gente falou da icterícia, falou Sim, da dor e um outro sintoma também que fica às vezes muito evidente para a gente, que é a perda de peso, né? Então a gente completa ali a tríade dos tumores da cabeça pancreática, seriam esses, né? A icterícia, a dor, essa dor mais lombar, a dor mais forte, e a perda de peso, que tende a ser uma perda de peso muito acentuada, né? A gente observa geralmente os pacientes chegam muitas vezes já até num grau bem avançado ali de desnutrição. E essa perda de peso, que é uma dúvida que eu tenho muito do câncer, ela está relacionada ao crescimento do câncer, está relacionada à absorção diminuída da comida, dos nutrientes, ou mesmo o paciente comendo menos, ou é tudo junto? É uma excelente pergunta, Rafa, porque a gente vai estudando essas neoplasias e a gente vai entendendo cada vez mais, né? Teve uma frase de um nutricionista que eu ouvi que é uma frase foi uma frase que me marcou muito, que ele fala que a pessoa que tem um desses cânceres, principalmente ali, né, o câncer de pâncreas, o câncer de estômago, que tem sua agressividade muito grande, em outro momento a gente pode também trazer esse tema. Opa, queremos. E ele falou que o paciente que tem um câncer de pâncreas é um atleta que nunca descansa, né? Primeiro pelo metabolismo celular, então o próprio tumor ele exige um gasto energético maior. O câncer de pâncreas, ele também, esse tumor ele produz muitas substâncias que tiram o apetite do paciente, né? E também isso é um ramo muito bem estudado de como tentar contornar essa falta do apetite, que é impressionante. Tem paciente que não quer comer, fala que se pudesse ficava dias sem comer e tira muito o apetite do paciente. E também a questão de, muitas das vezes, o tumor ele ocasionar uma obstrução ali do suco pancreático. Então o paciente acaba tendo um pouco mais de diarreia, uma desabsorção das gorduras. Então é multifatorial, né? Então a falta de apetite, o intenso metabolismo desses tumores, a baixa absorção dos nutrientes. Então realmente por isso que a gente vê que os pacientes
emagrecem muito, né? E isso cada vez mais é um dos focos do nosso tratamento pré-operatório desses pacientes. E isso funciona muito para outros cânceres também, né? Não só para o do pâncreas, mas se chama a atenção do suco pancreático, que já é um diferencial ali desse câncer do pâncreas mesmo, né? Mas isso acontece com a maioria deles. Com a maioria, né? Principalmente pâncreas, estômago, a gente vê muito, esôfago, a gente vê muito esse comportamento de tirar o apetite do paciente e também desse intenso metabolismo. Ou já os cânceres do intestino grosso ali, do colo, a gente já vê que não tem tanto esse comportamento, mas também tem, mas não é muito mais a regra. Muito mais a regra para esses aí, né? Para o pâncreas, então, a gente vê frequente, né? Uma coisa característica do pâncreas que me chama a atenção, que a gente vê, se não me engano, até no filme Patch Adams, tem um paciente com doença de câncer terminal e tal, a sobrevida ser um pouco mais curta, é o que me parece. Esses sintomas, eles aparecem logo, eles demoram muito a partir do início da doença? Como é que é na cabeça do pâncreas, que a gente ainda está lá nela? Infelizmente, ali o câncer de pâncreas a gente tem muita limitação nesse diagnóstico mais precoce, né? Existe um dado do câncer de pâncreas que ele desanima um pouco a gente que trabalha com esse tipo de câncer, né? Que 70 a 80% dos cânceres de pâncreas eles vão ser diagnosticados numa fase ou irressecável ou de que já tem ou metastático, ou seja, que já tem o disseminado para os outros órgãos, né? Então a gente tem ali, a gente está falando de uma ordem de uns 75%, né? Então 75% dos pacientes já vão ter um diagnóstico de uma doença avançada. Sim. Sobram ali os nossos 20 a 25% desses cânceres. E desses 20 a 25% desses pacientes, a gente sabe ali que tem uma mediana, né, que é um dado estatístico ali, que nós chamamos de taxa de sobrevida livre de doença, né? Ou seja, são aqueles pacientes que vão viver sem a doença após a sua cirurgia, né? Então, a gente sabe que os pacientes, a maioria dos pacientes vão viver ali 2 anos sem a doença, e tendo ali uma sobrevida em 5 anos ali que a gente fala, se for pegar num contexto global de todos os pacientes, se a gente for colocar até esses metastáticos, todos esses pacientes a gente tem uma taxa de sobrevivência de 5% em 5 anos, né, quando a gente coloca também esses outros pacientes. Mas a gente sabe que esses primeiros 2 anos após a cirurgia a gente tem também muita recidiva da doença. Mas tem pacientes que obtêm a cura? Tem, né? Tem. Nós não temos ali ainda um teste de rastreio para tentar identificar um câncer na sua fase mais precoce. Infelizmente, a gente ainda não tem, né? Então, realmente, ainda fica um tipo de desafio para a gente quando a gente encontra esses tumores, falar sobre prevenção ainda ou algum exame. Ainda não tem muito, né? Porque o exame, se a gente for parar para pensar, talvez uma tomografia para a gente fazer, só que é um exame que a gente não consegue fazer anualmente para nenhum paciente, então ainda existem muitas limitações desses testes de rastreio para tentar identificar essa doença um pouco mais no início. Entendi. A gente falou da cabeça do pâncreas, aquela área que passam os ductos, tal, essa área que tem os nervos, mais vasos e tal, que eu imagino que os sintomas são maiores. Nesse corpo e nessa cauda, quais são os sintomas que podem vir? Aí, quando a gente já vai para o corpo e cauda pancreática, a gente já tira essa icterícia, né? Então, a gente já foge desse ducto, do ducto biliar. Então, a gente tem ali o corpo e a cauda, onde o paciente vai ter mais dor. Então, o sintoma predominante é a dor, né? A dor lombar, essa dor que a gente já comentou aqui, e a perda de peso, né? Então, são 2 sintomas que a gente pode encontrar mais. Só que é bem menos frequente ali os tumores dessa região, né? Realmente ali 60%, 70% dos tumores vão estar localizados na cabeça pancreática. E a gente fala que muito paciente que tem, às vezes, ali digamos, né? Lógico que isso não é uma sorte, mas nesse contexto, o paciente, quando ele desenvolve essa icterícia logo no começo do seu quadro, talvez sejam ali os pacientes que tenham a maior chance de cura, né? Até na cabeça pancreática mesmo, tem pacientes que têm
tumorações que acaba que esse paciente não tem a icterícia, né? Então aí complica muito mais ainda a nossa vida. Porque você descobre muito depois, é isso? Aí descobre já numa fase mais avançada e devido à sua localização ali, a gente tem muita invasão de artérias e veias que são importantes para a gente nessa cirurgia, né? Então, essa proximidade ali com essas estruturas vasculares, muitas das vezes é o que impossibilita a gente de operar esses pacientes, né? Então, quando algum paciente desenvolve esses sintomas ali de icterícia, né, de pele amarelada no começo do quadro, são os pacientes que têm ali até são pacientes que têm uma maior chance de cura. E quais são os fatores que influenciam no aparecimento do câncer das pessoas? Quais são as relações que a gente tem principais? Principalmente quando a gente fala desses tumores do aparelho digestivo, não tem muito como a gente fugir da alimentação, né? Não tem nenhum tipo de alimento ali que esteja intimamente relacionado com esses cânceres do pâncreas. A gente sabe que existem fatores protetores, e assim, é meio que uma forma meio que unânime da gente falar, né? Que uma alimentação mais rica em legumes, verduras, mais rica em fibras, tendem a diminuir um pouco mais o câncer também do pâncreas, né, e muito mais principalmente os outros cânceres, câncer de estômago, câncer de intestino grosso, e para o câncer de pâncreas também, fatores de maior risco, um maior consumo ali de gorduras saturadas e carne vermelha, que é um pouco mais incriminado, mas não chega a ser um fator de risco tão exuberante para esse tipo de câncer. Então, mas seria algo para tomar cuidado, para uma boa alimentação por si só. Hábitos saudáveis ali quanto à sua alimentação já seria uma parte que pode te ajudar muito, não só para o câncer de pâncreas, mas até mais para os outros cânceres, né, do aparelho digestivo. E outros fatores? Cigarro, bebida, o que mais teria? Aí entra alguns fatores que muita gente que gera confusão, né? Principalmente quando a gente fala do álcool, né? Então tem muita gente que acha que o álcool seria um grande fator de risco ali pro câncer de pâncreas. Porém, né, o álcool ele leva a uma condição que nós sabemos que é a pancreatite crônica, né? Então, o consumo a longo prazo do álcool leva à pancreatite crônica. E essa pancreatite crônica, né, então o paciente que tem uma pancreatite crônica, esse paciente sim tem um maior risco de câncer de pâncreas. Tá? Então, tem ali um risco 3 a 5 vezes maior do que a população normal ali de ter um câncer de pâncreas. Mas o principal fator de risco não é nem o álcool, é mais o tabagismo, né? Então, o tabagismo é muito mais relacionado ao adenocarcinoma, ao câncer de pâncreas, do que o álcool. Mas o álcool, então, você está me dizendo que não necessariamente ele é o fator direto, mas ele pode causar pancreatite, que daí pode gerar isso. E habitualmente essa pancreatite crônica ou a pancreatite aguda por álcool são para volumes muito altos, né? Ou para pessoas com hipersensibilidade ao álcool. Isso. E quando a gente fala do álcool, né, existem alguns comportamentos que a gente até observa nesses pacientes, né? Então, é um consumo um pouco mais não tão bem estudado como na cirrose alcoólica, né, por exemplo, mas a gente sabe que um consumo ali de 10, 20 anos, aquele consumo diário de álcool pode levar a pancreatite crônica. E como a gente estava falando, existe um comportamento aí do álcool no aparelho digestivo que a gente não explica muito bem, né? Que o álcool, muitas das vezes ele tem uma preferência, né? Ou ele ataca o pâncreas daquele paciente ou ele ataca o fígado, né? Então a gente nunca vê um paciente que tem uma cirrose e uma pancreatite crônica. É curioso. É uma coisa que e a gente realmente não encontra isso na nossa prática. A gente, quando encontra o paciente que a gente tem uma pancreatite crônica, a gente nem fica indo muito atrás por álcool, né? Aquele paciente bebeu tanto que desenvolveu uma pancreatite crônica. Você vai ver o fígado, tá normal.
Aquele paciente que bebeu muito e desenvolveu uma cirrose pelo consumo de álcool. O pâncreas está normal, né? A gente não sabe muito bem por que digamos, essa preferência do álcool por algum desses dois órgãos, né? Mas a gente sabe que o paciente que bebe é um consumo realmente bem prolongado de exposição ao álcool para desenvolver a pancreatite crônica. E uma das outras coisas que a gente vê muito na maioria dos cânceres, eu queria saber se tem relação também, a questão genética familiar. Ah, meu pai teve, um tio teve, um avô. Isso pode ter relação com câncer de pâncreas também? Tem um aumento um pouco maior em familiares de primeiro grau, né? Então, se um pai teve algum câncer ali, tem um risco um pouco maior. Não chega a ser um risco exuberante, né? Não aquela coisa tão preocupante assim. E também existem pacientes que têm uma condição hereditária que é a pancreatite crônica, né? Então, a pancreatite crônica hereditária, essa tem maior risco ainda desse paciente desenvolver um câncer de pâncreas ali. Tá? E existe algum outro sintoma? Você falou, outro sintoma, não, outro fator de risco? A gente falou tabagismo, álcool, pancreatite crônica. Tem alguma outra coisa mais assim, evidente? Os mais bem estudados são esses aí. São esses, né? E agora outra coisa da pancreatite crônica, para eu saber o risco, né, dessa pessoa. Você falou a bebida alcoólica por muito tempo e tal. A pancreatite aguda, habitualmente, a gente vê chegar no pronto-socorro com muitos sintomas. A pancreatite crônica, esse paciente pode ter uma evolução sem nenhum sintoma e depois ver falha desse pâncreas? É isso? Pode acontecer? Ou geralmente ele tem vários episódios e isso aparece? A pancreatite aguda, né, não necessariamente esse paciente vai cronificar. Então, o paciente ele pode ter tido uma pancreatite aguda, resolveu desse problema e realmente não vai ter nenhuma sequela naquele pâncreas. A gente vê realmente muito paciente com isso daí e é importante de falar, né? O paciente, a maioria dos pacientes, na verdade, que tem a sua pancreatite crônica, depois que tem ali seu problema resolvido, não vão ter nenhum problema com o pâncreas. Realmente a pancreatite aguda. A pancreatite aguda. Tá. Já a pancreatite crônica é um sintoma ali gradual que o paciente vai percebendo ao longo do tempo. Não chega a ter algum sintoma muito exuberante que ele vai estar percebendo, né? Ele percebe um pouco mais de dor, ele começa esse quadro um pouco bem mais insidioso, né? Uma coisa muito mais a longo prazo. Então pode ser aquele paciente que sequer procurou o pronto-socorro a vida inteira e ele evoluiu com essa pancreatite crônica, esse fator de risco. Na maioria das vezes o paciente ele procura ali o pronto-socorro e descobre a sua pancreatite crônica, né? Realmente ele não tem alguma ali no meio do caminho ele descobrir isso daí. É bem, bem difícil a gente encontrar isso daí. Geralmente a gente não encontra. A gente já encontra aquele paciente na fase da pancreatite crônica mesmo. Agora tem uma bola dividida aqui para você. Tá? Aqui a gente não traz só molezinha. Pâncreas doente pode trazer diabetes. Diabetes pode ser um fator de risco para câncer de pâncreas? Pergunta interessante também, que a literatura, talvez algum tempo atrás, não respondesse para a gente. A gente sabe que o diabetes não é um fator de risco, né, para o câncer de pâncreas, já muito bem provado. O diabetes não ocasiona esse risco para aquele paciente desenvolver um câncer de pâncreas. Isso não acontece. Mas existe uma relação ali do câncer de pâncreas com o diabetes. E geralmente essa relação é aquele paciente que descobre um diabetes de forma súbita, né? Então vinha bem ali com a sua glicemia, não tinha nada de diabetes, descobriu o diabetes e depois de uns 2-3 meses ele descobre o câncer de pâncreas, né? Então, de forma, sempre a gente pergunta, dá esse diagnóstico, a gente vê essa relação, mas muito mais de forma retrospectiva, né? Então a gente encontra o paciente, a gente está tratando já ali o câncer de pâncreas e fala assim, eu sou diabético, aí você pergunta, mas quando foi que você descobriu? Eu falo, não, tem 2 meses. Tem essa relação do diabetes súbito com o câncer de pâncreas, não é um fator de risco. E também fica
a orientação de não é porque você descobriu um diabetes que você precisa fazer uma tomografia de pâncreas, né? Então, a gente sabe que a gente não utiliza isso como um fator de rastreio para esses pacientes. Então, pode ser que a diabetes, na verdade, é consequência da invasão pancreática, que aí começou a dar alguns sintomas e evolui para diabetes, inclusive. Isso mesmo, né? Então, o paciente ele tem essa descompensação ali devido ao câncer de pâncreas, né? E aí ele desenvolve esse diabetes secundário ao câncer de pâncreas. E a evolução desse câncer, curiosidade, de quando ele começa, vocês têm essa estatística de quando ele começa, de quando a mortalidade, ou ele chega ao ponto de estar muito avançado, quanto tempo demora isso ou não chega até essa estatística? O tempo de evolução de um câncer de pâncreas, mais ou menos? Isso, exatamente. Isso é difícil a gente pontuar, acho, para qualquer desses cânceres do aparelho digestivo. Mas quando a gente começa a estudar essas questões de prevenção e de rastreio, a gente vê que, por exemplo, o câncer do cólon, né, o câncer do intestino grosso, ele é uma coisa muito mais demorada, né? Tanto que a colonoscopia que nós fazemos é a cada 5 anos. Né? Certo. Que a gente sabe que nesse meio tempo, até ele desenvolver, são muitos anos. E já o pâncreas não. O pâncreas a gente sabe que realmente o crescimento ele é muito mais rápido. A gente tem ali uma média que em 6 meses, 1 ano, esse paciente, ele, a partir daquele momento que ele, digamos que ele desenvolveu ali a neoplasia, ele vai ter essa progressão rápida, né? Então, 6 meses... em 1 ano a gente acredita, né, mais ou menos, não é uma coisa 100% que a gente consegue dar ali essa certeza, mas a gente sabe que essa mediana ali de 1 ano, não mais que 1 ano, é o tempo que aquele paciente começou a desenvolver esse tipo de câncer. E isso também é uma limitação para a gente ter um exame de rastreio. Né, que deveria ser um exame que a gente teve para esse tipo de câncer, a gente vai precisar de um exame que seja anual. Agora, sim, qual vai ser esse exame anual? Uma tomografia, que é um exame que é invasivo, que gera muita radiação para aquele paciente, não dá para a gente fazer uma tomografia anualmente. Você troca um câncer pelo outro, né? Um outro exame que seria muito, muito bom, a ecoendoscopia, né? Que é um exame muito mais elaborado, tem um certo grau de complexidade, não é tão disponível, então... O exame muitas vezes precisa de sedação pesada, né? Muitas das vezes precisa de uma sedação muito mais aprofundada do que a da endoscopia normal, né? Então, para quem não sabe, a endoscopia a ecoendoscopia é uma endoscopia normal, que o endoscopista também faz uma ultrassonografia por dentro do estômago. E aí consegue detectar pequenos nódulos na cabeça pancreática, fazer a biópsia, né? Então a gente faz a biópsia através desse exame, que é a ecoendoscopia, que nada mais é uma endoscopia com um aparelhinho de ultrassonografia na sua ponta. Bem especializado, né? Bem diferenciado. Então, se fosse para a gente pensar ali num teste ideal de rastreio para o câncer de pâncreas, uma ecoendoscopia anualmente para toda a população é uma coisa que a gente vê que se torna inviável, né? Custo alto e realmente não é qualquer lugar que vai fazer. E é um material muito específico. E tem riscos, né? Tem muito risco e é difícil de ser feito, né? Também não é todo profissional que tem essa habilitação. Agora, outra coisa que a gente ouve muito no câncer são esses marcadores, CA199, CEA, entre muitos outros que são colhidos no sangue. Não tem nada que chegue e fale, olha, pode ser um câncer de pâncreas que ajude nisso ou é algo que também não seria efetivo? Ainda também desses marcadores, né, tumorais, o CA199 ainda não é utilizado, né? Para rastreio também não. A gente até encontra, né, muito paciente que dosou ali, viu um CA199, veio muito alto, procurou e descobriu. Mas ainda de literatura, ainda não se recomenda um rastreio com CA199. Porque esse CA199 é só para pâncreas? Não, ele é para outros cânceres também? Só para pâncreas. Só para pâncreas. Só para pâncreas, então o nosso marcador ali do pâncreas é o CA199. Inclusive até um outro relato também, né, de uma paciente, até uma paciente que acompanha com a gente até hoje, bem jovem, fez o marcador, né, que a gente não aconselha que você fique dosando ali, porque às vezes o próprio tabagismo, então algumas condições infecciosas
podem elevar esse CA19-9 de uma forma que a gente chama de falso positivo, né? Tá ali elevado, mas subiu por causa de alguma outra condição que nada tem a ver com o câncer de pâncreas. E aí essa paciente, ela fez a dosagem, né? Fez o CA19-9 e veio na casa ali dos 700, 800 e praticamente não buscou nenhum auxílio. Então, depois que ela veio buscar, que a gente já descobriu numa fase irressecável da doença, falou assim, eu fiz esse exame 6 meses atrás, a gente foi ver, já estava alterado. Então, talvez ali a gente pudesse ter tido uma oportunidade, né? Mas ainda não é um exame que a gente utiliza como rastreio. Mas por quê? Olha, eu vou fazer uma pergunta agora difícil de responder, mas por que você não indicaria fazer esse CA19-9 em todo mundo? Tudo bem, pode ter alteração, mas a pessoa vai lá, pesquisa... Muito do que a gente entende ali desses testes de rastreio inclusive, né? Talvez se tiver alguém que entenda mais de estatística e de epidemiologia possa falar até melhor, né? Mas quando a gente estuda esses testes de rastreio, a gente quer saber se a gente realizar esse teste, se ele vai diminuir a mortalidade daquele câncer. Então, isso na população em geral, Na população em geral, né? Então, todo teste de rastreio é baseado nisso, né? Então, se eu fizer esse teste na população, eu consigo diminuir a mortalidade? Que nem a mamografia para o câncer de mama. Ou câncer de colo uterino, né? Que demonstra diminuir a mortalidade. E quando a gente vê para o pâncreas, o CA19-9 talvez não seria esse exame. Você até pode identificar, mas não vai mudar muito o desfecho daquele paciente, né? Então, a gente já vai ter uma doença talvez um pouco mais avançada, ou a gente vai descobrir no momento que não vai alterar o desfecho final do tratamento para esse câncer, né? Então, muitas das justificativas do marcador tumoral cai nesse campo, né? Porque passa muito na minha cabeça aquela questão também. A pessoa, você falou, tabagismo, alguma outra doença infecciosa, o que for, aumentou o CA19-9, a pessoa dá positivo, vai fazer uma tomografia. Não era. Faz de novo, não era. E aí a gente entra nesse ciclo aí de fazer exames e de colocar esse paciente em risco de contraste, né, da própria radiação, entre outras coisas que pode estar associada. É isso? É muito mais isso, né? Então, esses testes de rastreios, eles são muito bem estudados e até entrar para uma população, a gente sabe que leva muito, são muito criteriosos, né, esses testes aí, para você expandir para a população geral, né? Então, a gente cai nessas limitações desse teste, sim. Não, fantástico. Eu acho que é muito difícil para quando a gente pensa no indivíduo, na família, em nós, falar, olha, não vou fazer esse exame porque no âmbito populacional não vai ter tanto benefício, né? Às vezes a pessoa fala, não, quero fazer. Então pode ser, na verdade, um ciclo que não vai trazer benefício nenhum do mesmo jeito, né? A gente recebe muito paciente, né, que faz um CA19-9 e ali o valor do CEA geralmente fica ali entre 23, 30 e pouco, e aí vem 70, né? A gente sabe que não é alto, né? Então, mas assim, a gente encontra muito paciente que chega ali no consultório e já chega ansioso, então às vezes provoca até muito mais ansiedade, e na maioria das vezes que a gente vai pesquisar não tem nada, né? Então é muito complicado. E assim, a gente sabe que às vezes é muito difícil a gente falar isso para a população que não tem o teste de rastreio. Por isso que eu não sou aquele cara que condeno quando eu vejo alguém solicitar. Eu acho que depende muito da sua conversa com aquele paciente, né? Então, se um paciente chegar no meu consultório hoje, a gente conversar, a gente pode pedir um exame desse. Se você se acertar com aquele paciente, se alinhar as expectativas frente a esse exame aí, eu acho que tá tudo certo, né? É uma coisa muito bem esclarecida para aquele paciente. Eu acho que você até pode solicitar, sabendo que não é uma coisa definitiva, né? Eu acho que muito mais até orientar aquele paciente é muito importante. A gente pode pedir, saiba que pode vir alterado, não significa que você tem, né? Então, eu acho que vale muito uma conversa e esclarecer muito com o paciente a questão de solicitar esses exames. E o inverso? O paciente ter o câncer e o CA19-9 vir normal, isso pode acontecer também? Pode. Tem uma pequena parcela que não produz esse antígeno, né? Que é um antígeno bem específico ali, uns 5 a 10% dos pacientes não produzem o CA19-9. E aí a gente não utiliza ele ao longo do tratamento, né? Então esse CA19-9,
a gente utiliza no começo do tratamento, né? Então, vem um CA19 muito aumentado, ali na casa de 1.000 e pouco. Depois do tratamento, a gente espera que esse marcador ele caia, né? Então, fica ali na casa dos 20, 30, e a gente vai seguindo também com esses marcadores. A cada 3 meses, a gente vai solicitando esses marcadores e vendo se vai ter alguma elevação desse marcador ou não, que é uma coisa que vai chamar nossa atenção para alguma recidiva dessa doença, né? Então, a gente utiliza dessa forma na nossa prática esses marcadores. Perfeito, vou deixar o CA19-9 de lado. Agora, no próprio diagnóstico, você falou da tomografia. Eu estou me imaginando aqui, às vezes uma massa muito grande para ver, ou mesmo pequena, aquela dúvida e tal. Basta a tomografia, basta a ecoendoscopia ou a biópsia, ela sempre vai ser obrigatória para esses pacientes? Pergunta boa e pergunta que se você fizer para muito cirurgião, às vezes gera dúvida, né? Será que eu preciso sempre fazer a biópsia do câncer de pâncreas? E a gente sabe que a tomografia associada ao marcador, então a gente começa a desenhar um cenário muito... De tudo que a gente conversou aqui, a gente já começa a desenhar um cenário muito clássico, né? Então, geralmente é um paciente mais idoso, é um paciente que tem uma perda de peso, aquele paciente que desenvolveu aquela icterícia, tem uma dor. Então, você faz uma tomografia, identifica aquele nódulo no pâncreas, o CA19-9 vem alto, então, frente a isso, a gente fecha o diagnóstico. Eu não ia falar mais do CA19-9, então ele voltou. Ele voltou. E aí ele consegue... então, a gente tem todo esse quadro, né? A tomografia ela consegue dar esse diagnóstico para a gente com uma precisão muito grande. Lógico que sempre que se a gente puder e conseguir confirmar com a biópsia é interessante. Tá? Mas se a gente tiver uma lesão frente a todo esse cenário que a gente montou aqui, e você tem a tomografia falando nessa tumoração e a lesão ela é ressecável, você pode operar sem a biópsia, né? Então, é uma situação muito particular que isso, né, consensos que a gente utiliza, né, são os consensos americanos do NCCN, eles já colocam isso para a gente de uma forma muito bem estabelecida, que esse paciente ele pode ser operado sem uma biópsia. Lógico que na nossa prática, como é uma cirurgia de extrema complexidade, se a gente puder confirmar com uma biópsia, é bem mais interessante. Já os outros casos, aqueles casos que vão precisar fazer quimioterapia antes, ou os casos que vão entrar já na doença mais avançada, a biópsia ela é obrigatória, através da ecoendoscopia. Uma coisa que você me imagina, você falou que o pâncreas tem muito vaso, muitos ductos, muito tudo, e a biópsia você introduz uma agulha, própria, óbvio, e tira um pedaço do pâncreas. E o risco dessa biópsia, sangramento, complicação, isso não seria um fator também de preocupação, fazer biópsia em todo mundo? Tem esse fator, mas acaba que é um procedimento até bem seguro. A gente não costuma ver muita complicação pós essas biópsias, não. Talvez a grande limitação, uma coisa que preocupa a gente, é a taxa de falso negativo, né? Então, muitas das vezes a biópsia vai lá, tira aquele pedacinho, mas dá como negativo ou inconclusivo. Então, a gente tem até muito mais preocupação quanto a isso, talvez digamos não chega a ser uma desvantagem, mas a gente encontra muitas das vezes isso, que aquela biópsia vem negativa, uma das limitações aí desse estudo, né, de fazer a biópsia através da ecoendoscopia. Então, complicações muito graves a gente costuma não ver muita não. Maravilha, mas de qualquer forma, né, a pessoa fala, poxa, passei por tudo isso, não fiz diagnóstico, a grande vantagem é que tem um médico entre a biópsia e o paciente, né, para falar, olha, deu negativo, mas os fatores aqui ainda chamam muita atenção, também por isso acontece. É importante, né, até na era da inteligência artificial, da gente unir todas todos esses fatores, a gente sabe muitas das vezes que a gente está frente a um desses tumores, né? Então vai do médico com certeza conversar ali com o paciente e saber que veio negativo, mas que a gente pode estar frente a um tumor, sim, a um quadro, a um desses tumores malignos, né? Já teve paciente nosso que fez 3, 4 biópsias para ter a confirmação, então para ver como tem uma limitação ainda esse exame. E indo para o tratamento,
Existe algum tratamento conservador para câncer de próstata, olha só, de pâncreas? Existe algum tratamento conservador? É sempre cirurgia, químio, rádio? Quais são os tratamentos que a gente tem? Atualmente, né, o câncer de pâncreas, ainda, né, nós só vamos falar em cura desse paciente se a gente conseguir retirar o tumor através da cirurgia. Então, a cirurgia ainda é uma peça fundamental desse tratamento, né? Então, precisa ter a cirurgia nesse meio e retirar o tumor para a gente falar em cura. E você está falando de retirar o tumor, pode ser que eu não tire o pâncreas inteiro. Ou tem que tirar sempre o pâncreas inteiro? Não, os tumores da cabeça pancreática a gente consegue preservar corpo e cauda, e o paciente muitas das vezes fica muito bem ali, não tem muita dessas limitações que a gente já falou, né, dessa insuficiência endócrina e exócrina. E também o corpo e cauda a gente consegue tirar, geralmente consegue preservar uma parte do pâncreas. Existem situações ali muito específicas que já vão ser outros tipos de tumores que a gente precisa tirar todo o pâncreas, mas são casos foge bem mais à regra, né? São exceções. E a quimioterapia faz parte em algum momento desse tratamento ou não? Hoje em dia, cada vez mais, né? Então, hoje em dia, os tumores que nós chamamos que tem ali um certo contato vascular, que tem uma certa proximidade com esses vasos, nós preferimos começar o tratamento com quimioterapia. Que é um esquema já muito bem estudado também aí na literatura, e essa quimioterapia já foi estudada, inclusive, vários desses esquemas de quimioterapia. Foi já comparado com radioterapia, então a gente saber se é melhor rádio, se é melhor químio, e chegamos à conclusão que a quimioterapia ela consegue oferecer maior sobrevida para esses pacientes, mais chances de cura. E uma coisa que a gente, estudando ali o câncer de pâncreas, estudando a quimioterapia, que a gente veio descobrindo, é que a quimioterapia ela não teve a grande vantagem da quimioterapia não foi nem tanto em reduzir o tumor. Então a gente imaginava que seria isso, vai fazer uma diminuição daquele tumor, a gente vai conseguir operar mais, mas isso em estudo agora de 2023 a gente viu isso, né? Que não aumentou a taxa de ressecção, mas a gente viu esses pacientes sobrevivendo mais tempo. Então a gente começou a se perguntar, mas por que será então que a quimioterapia ela veio aumentando a sobrevida desses pacientes? Então a gente está entrando num momento dessa doença que a gente entende ali o câncer de pâncreas como realmente uma doença sistêmica, né? Então que a quimioterapia ela meio que fazendo esse papel ali de esterilização da corrente sanguínea, vem oferecendo uma melhor sobrevida para esses pacientes. Então, por isso que a gente vem falando que cada vez mais a gente vem trazendo a quimioterapia aí pro tratamento de pâncreas e antes da cirurgia, né? Então, um momento bom, às vezes, da gente fazer, muitas das vezes, é antes de operar esse paciente. Então, hoje a gente está começando a interpretar a quimioterapia dessa forma. Então, a quimioterapia pode ser que ela consiga segurar o câncer mais ali no cantinho dele, sem necessariamente diminuir o tamanho, e seria então a forma de você ter um resultado cirúrgico com sobrevida melhor, e não necessariamente uma cirurgia mais fácil, mais difícil. É isso? Isso mesmo, isso é isso. Perfeito. Então a gente entende isso, né? Uma forma de um tratamento sistêmico para um segundo momento a gente operar esse paciente. E isso é da forma que você colocou mesmo, né? Deixa ele bem restrito somente ali no pâncreas, e quando a gente tira, esse paciente tende a ter uma sobrevida melhor, né? Um prognóstico melhor. Você falou que alguns cânceres de pâncreas não tem como operar porque já está muito avançado. A quimioterapia tem ajudado na sobrevida desse paciente também? Tem, e já para esses pacientes a gente tem a quimioterapia e também tem a radioterapia, né? Então, também tem alguns casos que a gente observa, né, na nossa prática, uma paciente que ela ficou muito bem pós-radioterapia, né? Então, às vezes a gente fala muito aí dos tumores, a gente fala de uma forma muito geral, mas é uma doença que
ainda o comportamento ele é muito individual, né? Então, a gente vai chegar num ponto que a gente vai tratar cada câncer sob medida, né? Então, uma vez eu vi uma aula que mostrava uma pessoa e algumas vestimentas sob medida, assim, né? Então tinha ali o braço, o tamanho da camisa para aquela pessoa. Então a gente sabe que a gente vai chegar nesse ponto. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar de saber assim, ó, para esse paciente a quimioterapia e tal substância vai ser melhor, a radioterapia para esse daqui vai ser melhor, que vai ser naquele campo de estudo molecular desses tumores, né? A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas nesse momento ainda, quando a gente tem esses pacientes, a quimioterapia ainda é o tratamento de escolha e a depender do caso, a gente também oferece a radioterapia. A quimioterapia no câncer de pâncreas, ele segue aquela mesma raciocínio dos demais, às vezes um pouco agressiva, muito mal-estar, uma recuperação difícil do paciente depois de uma sessão de químio, tudo isso acontece também? Também é muito individual de cada paciente, né? Tem paciente que completa ali os 6 ciclos do FOLFIRINOX, né? Que é o principal esquema de quimioterapia que nós utilizamos. Tem paciente que não tem muito sintoma. A gente vê que tem muito paciente que tem os sintomas que na maioria das vezes fica ali relacionado a mais enjoo, um pouco mais de vômito, né? Então essas medicações elas ocasionam também muita diarreia, é muito individual, né? Tem muito paciente ali que às vezes tem mais diarreia, tem paciente que tem mais náusea. Um outro sintoma que a gente vê muito frequente, que é por causa da platina, né? Então tem paciente que tem muito formigamento nas mãos, então tem dificuldade às vezes de pegar, até tocar em qualquer outra coisa com uma temperatura mais baixa, né? A objetos mais gelados, tem pacientes que não conseguem Parece às vezes que tocar, dá um choque, né? Então usa luva, no frio tem toda aquela orientação de sempre estar utilizando uma luva para não ter muito desses sintomas, né? Tem muitos pacientes que queixam muito desse formigamento. Agora a gente falou de sobrevida, tá? A gente passou um pouquinho sobre isso, mas a mortalidade do câncer de pâncreas já me falou que é muito alta. E a sobrevida pós-diagnóstico, habitualmente, eu me lembro que se falava muito em 6 meses. É isso mesmo? A sobrevida você consegue estender mais hoje em dia do que era 10, 15 anos atrás? Não, consegue. Hoje já mudou muito isso, né? Eu lembro também dessa época, né? Que qualquer uma doença um pouco mais avançada, o médico sentava na frente do paciente e falava: são 6 meses de vida, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente hoje até ensina. A gente não consegue mais falar isso. Com tanto tipo de quimioterapia muito mais elaborada, com radioterapia, existem os imunoterápicos, que é uma outra classe também, né? Então, isso daí é uma coisa que eu já sempre falo, não fica tentando dar ali um prazo de vida porque você vai errar, porque a gente sabe que tem paciente que vive muito tempo ali e muito bem, inclusive também com uma boa qualidade de vida, até mesmo nesses cenários mais avançados que a gente, infelizmente, a gente tem que enfrentar e a gente também tem que falar, né? Então, 6 meses, não. Tem paciente ali que a gente tem uma sobrevida ali de 11 meses, 22 meses, já bem relatado aí somente com os pacientes com quimioterapia. A gente vê paciente 2, 3 anos ali de sobrevida tranquilamente, tá? E a sua expectativa, opinião pessoal, assim, da evolução do tratamento de um câncer tão agressivo? Você acha que a gente vai chegar aí numa melhora significativa dessa mortalidade? Acredito, eu realmente... Eu só estou te perguntando porque eu sei que você estuda, você vive esse mundo, você ama esse mundo. Sim, acredito, né? Acredito e acredito que a gente vai... E essa resposta ela vai vir muito quando nós começamos a estudar essa questão imune, né? Então, hoje a gente vê algum tipo de uns tratamentos mais novos, que são os CAR-T-cells. Acho que o pessoal que estiver em casa vai pesquisar, que é você pegar a célula de defesa de um organismo, não sei se você já chegou a ouvir isso, que você pega ali um linfócito, né, essa célula imune daquele indivíduo, leva lá para os Estados Unidos, treina aquela célula lá, então a gente treina aquela célula
para ela reconhecer aquele câncer. Né? Então, quando a gente até brinca, quando aquela célula vem lá dos Estados Unidos, ela vem com tudo Ninguém e consegue, ninguém segura. E ela consegue identificar ali essas células e consegue combater de forma muito mais efetiva. Então, a área da oncologia e da imunoterapia, eu acho que nesse caminho é o que traz muito mais esperança para a gente. Né? É lógico que a cirurgia aliada em algum momento, acho que a gente sempre vai ter que ter algum desses procedimentos ainda vai estar envolvido, né? Mas acredito que sim, acredito que possa ser para os próximos anos e a gente já viu isso, né? O câncer de cólon aí já mudou muito, né? Então, tem gente que já fala que é uma doença crônica, né? Então, de tão avançado que tá. E acho que esses outros tumores vão por esse mesmo caminho. Sensacional, emocionante, tá, Arley? Eu sou um cara meio sensível, acho que por ser canceriano, mas eu gosto muito de ouvir essa visão positiva das coisas, que a gente que tá aqui, mesmo eu sendo médico, eu não tô nessa vida de estudo e tal, a gente vê essa esperança cada vez mais próxima e com a ciência de fato apontando que vai existir algo muito melhor. Né? Então, para finalizar, inclusive, eu vou pedir até a gentileza de você trazer para o ouvinte aí, para quem está assistindo a gente, uma mensagem de apoio, de suporte, de orientação aí em relação a esse câncer de pâncreas. Isso como você falou, né? A gente vive isso, a gente a gente passa inúmeras situações aí, pacientes jovens, e a gente vê que realmente eu acho que a mensagem que fica é que esse é um momento que todo mundo fica, quem teve um diagnóstico desse na família desestrutura a família, é um momento que realmente todo mundo fica muito mais sensível, né? O paciente fica muito mais sensível. Eu acho que é um momento que a família, nesse momento, ela é a base de tudo, viu? Então, o que a gente realmente vê é aquele paciente que ele precisa estar com a família, ele precisa ter a esperança dele. A gente sempre trabalha com a esperança, né? Então, o paciente que estiver passando por isso, né? Precisa ter essa esperança, né? Acho que a gente tem que... Eu sei que é difícil e é uma coisa que a gente ouve, e geralmente eu não gosto de repetir muito o que todo mundo fala, né? Mas fala que o câncer ele é uma guerra, e realmente isso eu tenho que concordar. É uma guerra em vários aspectos, né? O aspecto emocional, o aspecto financeiro, o aspecto ali, às vezes, de tentar buscar as informações. Então, isso daí... realmente eu deixo aí todo o meu apoio e realmente não perder essa esperança, ter a família do lado. Eu acho que é um momento ali que a família faz toda a diferença, né? Maravilha, eu sei que você é uma pessoa que investe na informação, não só para você, mas também para quem te assiste. Você tem suas redes sociais, queria que você colocasse aqui para a gente poder acompanhar. Claro. A gente estava falando aqui mais do início, né? E pensando, né, realmente nisso aí, trazer a informação para essa parcela da população que muitas das vezes tem esse diagnóstico, tenta procurar algum tipo de informação e às vezes a gente ficam ali. Então, assim, aqui foi um bate-papo de quanto tempo, Rafa? 1 hora? Uma horinha. Então, assim, isso é o que a gente fala numa consulta médica, né? Então, e precisa até falar muito mais, né? Às vezes a gente precisa ter muito mais coisa pra gente falar. Então, imagina que numa consulta, às vezes, ali o médico não tem nem tanto tempo, assim, de 20, 30 minutos para falar tudo isso. Né? Então, pensando nisso, eu até montei o canal, né, que é Compreendendo o Câncer Digestivo, que já tem alguns vídeos, tem sobre câncer de estômago, já estou preparando de câncer de pâncreas, para trazer informações do jeito que a gente conversou aqui e que o Rafa conduziu muito bem aí as dúvidas. Então, principalmente ali o canal do YouTube, né, que é Compreendendo o Câncer Digestivo, e lá tem todas as informações que acredito que quem esteja passando por isso, os familiares vão se beneficiar desse conteúdo. No YouTube mesmo. No YouTube mesmo, né? Então, o Instagram também tem, que também tá começando agora, mas também tem o mesmo nome do canal do YouTube. Mas no canal do YouTube você consegue encontrar tudo lá. Olha, quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende, mais a gente fica admirando o seu conhecimento. Obrigado por estar na área tão delicada e tão importante, que não é qualquer um que tem coragem de entrar. Eu sou insegura, eu ficaria desesperado lidando com esse tipo de gente.
Eu vejo que você lida com carinho, amor e muita dedicação. Tá? Obrigado demais, cara. Obrigado. Não, e realmente eu acho que a mensagem que também fica, né, para todo mundo é realmente trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que você tem carinho e respeito principalmente, né? Faz toda a diferença, né? Então, realmente é um caminho natural ali, digamos, que eu segui. E obrigado, né? Obrigado pelo espaço aí. Parabéns pelo podcast, a gente acompanha cada dia crescendo mais e espero que cresça muito mais. Tamo aí para brilhar, professor. Obrigado demais. Você que está em casa, já se inscreve, participa, pergunte. É uma doença que nós médicos sofremos para entender, porque é complexa, então a gente precisa de gente como o Dr. Arlen aqui para nos orientar melhor. Então tamo junto, estamos te esperando aqui para mais informações cada vez mais profundas, mais intensas e importantes para sua vida e sua família. Valeu!